sua Bíblia, por favor, lá no livro de Jó, no capítulo 1, no versículo 5. Jó 1, 5. Eu tentei tirar isso aqui da minha introdução, mas Deus não deixou. Sabe, eu falei, Senhor, mas eu queria uma coisa que, sabe, que chamasse mais atenção, que fosse, mas Deus não deixou. E eu fui, tantos adoradores que tem na Bíblia, são inúmeros, mas Deus não deixou eu sair desse Jó. Eu creio que Deus quer falar alguma coisa com essa introdução. Então preste atenção, Jó 1,5 diz assim, olha, decorrido o turno de dias de seus banquetes, de quem eram os banquetes? Dos filhos de Jó, né? Chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia, talvez tenha pecado os nossos filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Amém? Feche seus olhos, eu quero orar com você. Espírito Santo querido, nesse momento eu quero pedir ao Senhor, que assim como o Senhor ministrou no meu coração com essa palavra, eu peço que nessa noite o Senhor esteja ministrando no coração da tua igreja, de uma maneira sobrenatural. Apesar de mim, Senhor, eu clamo ao Senhor para que venha com todo o poder, com toda a graça sobre a igreja nessa noite. Senhor, abre o coração de cada um dos meus irmãos, para que eles recebam essa palavra. Deus, que o coração deles seja uma terra boa, preparada pelo Senhor, para receber essa semente boa que é a tua palavra. Em nome de Jesus, eu repreendo todo espírito de distração nessa noite, nesse momento, e em nome de Jesus, ó Pai, eu clamo ao Senhor. Vem agora, Senhor, fala conosco, porque se o Senhor não falar, vai ser só mais uma palavra, mas eu creio que o Senhor quer falar. Em nome de Jesus, amém, amém. Amém, queridos? Então, o Jó tinha uma prática constante de se santificar ao Senhor. Todas as vezes que os filhos deles, e olha que os filhos dele eram festeiros, viu? Eles gostavam de festa, né? E todas as vezes que eles iam para a festa, que formavam aqueles banquetes, que ajuntava com os amigos ali, com os irmãos, já quando saíam de lá, o Jó ia se santificar em favor dos filhos deles. Porque ele dizia, olha, pode ser que os meus filhos pecaram contra o Senhor. Então eu vou me santificar e vou sacrificar alguma coisa para o Senhor. Isso é muito tremendo, sabe por quê? Porque o Jó era um cara muito atarefado. O Jó, a Bíblia, esse texto que nós lemos, a Bíblia diz que o Jó tinha muitas riquezas, que o Jó tinha muitos empregados, que o Jó tinha muitos filhos, que o Jó tinha muito gado, que o Jó era dono de muitas terras e era um cara super ocupado. Mas o Jó gastava tempo com o Senhor. Por isso é que eu achei esse texto tremendo, porque o verdadeiro adorador é aquele que gasta tempo buscando o Senhor. É aquele que investe tempo adorando o Senhor. Mesmo trabalhando, mesmo tendo muito trabalho. Sabe por quê, irmãos? Eu vejo, a gente pastoreia, a gente supervisiona, e eu vejo muitos irmãos falando, eu não tenho tempo, o meu tempo é muito corrido, eu não sobra tempo. O Jó era um homem super ocupado, e a Bíblia está lá, versículo 12 diz, continuamente o Jó se santificava ao Senhor em favor dos filhos deles. Por que nós não temos tempo? Sabe, o pastor disse aqui, olha, que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus está procurando adoradores, e eu quero ser encontrado por Ele. Você precisa ser encontrado pelo Senhor. Agora nós precisamos nos dispor a ir buscar esse Deus que nos procura. Nós precisamos nos deixar ser achado por esse Deus. E como é que nós fazemos isso, pastor?
simplesmente buscando o Senhor, simplesmente gastando tempo com o Senhor, investindo tempo de qualidade com o Senhor, se santificando diariamente para o Senhor. E era isso que Jó fazia. Isso pegou o meu coração, sabe? Porque o cara era muito ocupado, era uma prática constante mesmo. Adorar a Deus de verdade é gastar tempo em conhecê-lo. Adorar a Deus de verdade é se santificar todos os dias ao Senhor. Está entendendo? Então nós precisamos disso, porque Deus está procurando esses verdadeiros adoradores. E às vezes Ele não está encontrando esses adoradores, porque as pessoas não têm tempo para gastar com Ele. As pessoas não têm tempo para investir nele, mas têm tempo para investir nele próprio, em si próprio. Está entendendo? Então, Jó deu um verdadeiro exemplo sobre o que é um adorador de verdade. Ele mesmo, ele sabe, ele se preocupava tanto em se santificar em favor dos filhos. Jesus disse assim: em favor deles eu me santifico. O próprio Senhor Jesus disse isso. E o Jó, a mesma coisa, em favor deles eu vou me santificar, porque pode ser que eles tenham pecado contra o Senhor. A pergunta é: nós estamos nos santificando em favor da nossa família, dos nossos filhos? Ah, pastor, eu não tenho tempo. Será que Deus... E se Deus não tivesse tempo para achar a gente, né? Para achar esses adoradores? O que seria de nós? Sabe, lá depois que Jó passa por toda aquela tribulação que todos conhecem, né? Aquela luta que Jó passou, que perdeu a saúde, que perdeu os filhos, que perdeu a riqueza, perdeu tudo. Lá no finalzinho do capítulo 42, ele diz assim: olha, antes eu o conhecia só de ouvir falar, mas agora eu vejo o Senhor com os meus próprios olhos. Na versão Bíblia Viva diz assim: agora eu conheço o Senhor de verdade. Pensa, irmãos, o cara era um cara adorador. O homem era um homem que se santificava todos os dias. O homem era um homem que buscava o Senhor todos os dias. De madrugada ele levantava e ia lá adorar o Senhor. E no final ele disse: agora que eu conheço o Senhor. Imagine nós. Será que nós verdadeiramente conhecemos o nosso Deus? Deus está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Será que Ele vai te encontrar? Será que Ele vai me encontrar nessa procura dEle? Eu quero ser encontrado por Ele. Quem quer ser encontrado por Deus? Todos nós queremos, todos nós queremos. Tem um preço. Ou você acha que o Jó era de graça que ele fazia isso? Não, ele gastava muito tempo com o Senhor. Ele levantava de... mas eu trabalho, eu levanto muito cedo para ir trabalhar, eu tenho que chegar no meu serviço 6h30, então eu tenho que sair de casa 6 horas. Então levanta 5 e vai orar, vai buscar o Senhor, vai fazer o seu TSD, o seu tempo a sós com o Senhor. Porque eu tenho certeza, queridos, tenho certeza que se o seu patrão chegar para você e falar: olha, a partir da manhã o seu horário não é mais 6 horas, é 5, você vai chegar às 5. É ou não é? Mas com Deus não, com Deus eu posso dar um jeitinho, eu posso fazer à tarde, posso fazer à noite, quando eu estou morto de cansado, está entendendo? Quando eu já estou cansado, aí eu não tenho nem disposição mais para ler a Bíblia, eu não tenho nem disposição para orar, para adorar esse Deus que está procurando adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, porque eu já estou morto de cansado, doido para dormir, para descansar. Levante mais cedo. Provérbios diz que Deus ama aqueles que o amam e os que o buscam de madrugada. Sabe, é lá na madrugada, sabe? É tão gostoso, eu levanto cedinho ali, ó, de madrugadinha, vou lá para o fundo do quintal, só está eu e Deus e os passarinhos. É interessante, né? Os passarinhos, tem hora que eles começam uma barulheira lá, eu acho que é porque Deus está chegando ali e eles ficam todos alvoroçados lá, né?
É muito gostoso, porque não tem ninguém para me atrapalhar. Só está ali eu e Deus. Então nós precisamos disso, irmãos, dedicar tempo de buscar ao Senhor, de adorar o Senhor verdadeiramente. Deus está procurando esses adoradores. Olha, João 4:23, mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Todos nós temos a capacidade de sermos verdadeiros adoradores. Todos nós, não tem exceção. E a Bíblia está cheia de textos, de versículos nos ensinando a ser verdadeiros adoradores. Está entendendo? Tem um texto na Bíblia que vocês vão até achar que, não, mas esse cara não é um adorador, esse homem não é um adorador. Eu vou provar para vocês que ele era um adorador. O texto ali que fala de um homem que vivia, a hora que eu falar vocês vão saber quem é, que vivia rejeitado pela sociedade, um homem que era um zero à esquerda para a sociedade. Ele estava sentado à beira do caminho, era cego, mendigo, pedidor de esmola. Está entendendo? Esse homem, ele se tornou um verdadeiro adorador. Quem é esse homem que eu estou falando? O Bartimeu. Esse cara, eu sou fã número 1 dele. O dia que eu for lá para o céu, eu quero sentar com ele e quero perguntar para ele: cara, como é que você conseguiu chamar a atenção de Jesus? Como é que você fez para atrair a atenção do Senhor para você? Porque é muito tremendo, o cara era rejeitado pela sociedade. O cara estava totalmente, jogado para as cobras. Bem popularmente falando, né? Ele estava jogado. Mas ele, com aquela adoração dele, ele chamou a atenção de Jesus. Ele fez Jesus parar tudo que Jesus estava fazendo. Ele parou para atender um clamor de adoração de um homem. Está entendendo? Então eu creio que há esse grande poder de adoração dentro de nós. Irmãos, pode ser que você esteja passando por alguma tribulação na sua vida, como esse homem estava passando, que quando ele viu Jesus se aproximando, ele sentiu a presença do Mestre se aproximando, ele começou a clamar por Jesus. Ele falou: agora é a minha chance. Sabe por quê? Porque de alguma maneira, o Bartimeu soube que Jesus estava fazendo milagres, que Jesus estava ressuscitando mortos, que Jesus estava curando os paralíticos, que Jesus estava dando vista para os cansados. E ele de alguma maneira soube disso, e ele falou: eu não posso perder essa oportunidade, porque quem está passando aqui por perto é o Deus Todo-Poderoso. Está entendendo? Ele entendeu que quem fazia esses milagres era Jesus Cristo de Nazaré. E quando Jesus se aproxima, ele começa a gritar, e uma grande multidão tentou impedir ele. Está entendendo? Mas a multidão não impediu o Bartimeu de ser um adorador. Quanto mais eles proibiam ele de gritar, mais ele adorava o Senhor, mais ele clamava ao Senhor. Está entendendo? Deixa eu te falar uma coisa, queridos. Às vezes você está cercado de uma multidão tentando te desanimar, tentando dizer para você que você não tem nenhum valor, tentando dizer para você que está tudo acabado, que não tem mais jeito. Mas eu quero te dizer uma coisa: isso tem que ser um combustível na sua vida para você buscar ainda mais o Senhor, para você adorar mais o Senhor. Pensa a luta desse homem. Multidões que impediam ele de buscar ao Senhor. Ele falou: mas isso aí não vai me impedir. Eu vou buscar o meu Senhor, eu vou buscar a minha cura, eu vou buscar a minha restauração das minhas vistas. É a minha oportunidade. Está entendendo? Talvez você esteja perdendo uma oportunidade por causa da multidão. Sabe, essa multidão pode ser uma falta de emprego, pode ser uma enfermidade, pode ser uma família totalmente desestruturada, e isso tudo vai te desanimando, vai te
sabe, deixando para trás, e você vai se desiludindo, e daqui a pouco você não consegue nem orar mais, nem ler a Bíblia mais. Não, irmãos, isso tem que ser um combustível na nossa vida, para nós adorarmos o Senhor e Ele encontrar em nós um verdadeiro adorador. Amém, queridos? Então, queridos, é muito tremendo. Isaías, aí você fala assim, mas eu chego muito cansado do meu trabalho, eu estou muito cansado. Mas a Bíblia diz, Isaías 40 e 31 diz assim, olha, 40 versículo 31, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Busca o Senhor. Quando você está desanimado, está perdendo as forças, vai para o Senhor. As suas forças só são renovadas no Senhor, não tem outro jeito. Está entendendo, queridos? Quem está me entendendo? Irmãos, nós não podemos cair na onda do diabo. Nós não podemos deixar o diabo nos enganar, porque o único poder que ele tem sobre nós é de enganar. E ele vem na nossa mente e diz, você não dá mais nada, você já deu o que tinha de dar. Você é um fracassado, você não vai dar conta nem de ler a Bíblia, você não dá conta nem de orar mais. Não, está mentira do diabo. Está entendendo? E ele tem enganado muita gente desse jeito. Estou cansado de ver pessoas desanimadas, pessoas desistindo pelo meio do caminho, deixando tudo, sabe, um chamado tremendo que Deus tem na vida dele, mas ele fala, eu não dou conta mais, acabou para mim. Não, queridos, faça disso um combustível para você se tornar um grande adorador. Adorador que Deus tem procurado. Então eu quero te mostrar o poder da adoração. Esse é o nosso tema, o poder da adoração. E eu quero te mostrar isso, o poder que tem quando nós levantamos a nossa voz em adoração ao Deus Todo-Poderoso. Irmãos, ele larga tudo, ele para tudo que está fazendo para vir ao nosso encontro. E eu vou te mostrar isso. Eu quero te mostrar 3 pessoas na Bíblia, o antes e o depois na vida dessas pessoas. Que coisa tremenda que aconteceu na vida dessas pessoas. E a primeira pessoa é o Bartimeu mesmo. Bartimeu, o cego que parou Jesus. O cego que parou Jesus. Pensa, o cara que era rejeitado, o cara que era um mendigo, o cara que era um cara que vivia assim, já jogado fora, sentado à beira do caminho. Mas quando ele abriu a boca em adoração ao Senhor, ele fez Jesus parar. É isso que eu quero mostrar para vocês. Que a nossa adoração tem um poder muito grande, um poder de fazer Jesus parar para nos atender, para nos curar, para nos restaurar. Sabe? Marcos 10, 46, e foram para Jericó. Jesus e uma grande multidão. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos, e numerosa multidão. Aqui tem uma vírgula. Aí diz assim, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. Versículo 47. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Amém, queridos? Então, o apóstolo Marcos, ele relata a vida desse homem, o antes e o depois dela. E é isso que eu quero mostrar para vocês, sabe? Quando o Bartimeu ficou sabendo que Jesus tinha chegado, que estava passando ali, ele começou a adorar o Senhor. Ele mudou o jeito dele adorar o Senhor. Ele falou, Jesus, quando ele diz isso, Jesus, ele está dizendo, Senhor, o Senhor é o meu dono, tem misericórdia de mim, eu estou aqui. Sabe, eu quero parafrasear, dizendo assim, olha, ele estava dizendo assim, não está na Bíblia, viu, irmãos? Mas ele estava assim, eu que acho que ele estava dizendo assim, Senhor, olha para mim, tem misericórdia de mim, sinta o que eu estou sentindo. Está entendendo? O verdadeiro adorador se humilha na presença do Senhor. Ele se derrama na presença do Senhor. E foi isso que o Bartimeu fez, ele se derramou. Ele falou, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu estou aqui há tanto tempo, nem a bola do olho eu não tenho mais. Eu só tenho uma caveira aqui na cara.
não tenho mais nada, olha para mim, Senhor, olha a minha situação. Está entendendo? E quando ele fez esse clamor, a multidão tentou atrapalhar, mas não adiantou, porque a presença de Jesus era tão grande que aquele cara ficou tão jubiloso na presença do Senhor, que ele falou: eu não vou perder a minha chance, eu não vou perder a minha chance do Senhor me encontrar como adorador. Está entendendo, queridos? Então ele clamou, porque ele sabia que quem estava passando ali poderia curá-lo, poderia colocar de novo aquela bola do olho dentro do rosto dele, mesmo que ele não tivesse mais, mas ele sabia que quem estava passando ali era o Deus Todo-Poderoso. E ele adorou o Senhor, ele clamou ao Senhor, depositou os seus sentimentos, derramou os seus sentimentos adorando o Senhor naquele momento. Está entendendo? Então, nós podemos ter essa multidão. Cuidado com essa multidão na sua vida, porque essa multidão vai tentar de todas as maneiras te atrapalhar, vai tentar de todas as maneiras te afastar da presença do Senhor, sabe? E isso não pode acontecer conosco, tem que ser um combustível. Tem uma canção da Cassiane, sabe, muito tremenda, os meninos vão colocar aqui. Muito tremenda, que quando acontece isso, você começa a fazer isso que a Cassiane fala aqui. Louve, meu Deus. Amém. Está entendendo, irmãos? Está difícil? Louve o Senhor. Está chorando, está sofrendo? Louve o Senhor. Adore o Senhor. Nos momentos difíceis da sua vida, é o momento em que você mais pode ser encontrado por Deus. Porque quando nós estamos passando por uma dificuldade, por uma tribulação, e quando nós derramamos o nosso coração na presença desse Deus que pode tudo, aí Ele para tudo para nos ajudar. Quem está me entendendo? Eu quero que o Senhor pare tudo para me ajudar. Eu preciso desse Deus. Eu preciso ser esse adorador que Deus está procurando, esse verdadeiro adorador que Deus está procurando. E eu quero ser encontrado por Ele. Eu creio que a igreja toda quer ser encontrada por Ele. Amém, queridos? Então Jesus sabia, porque Jesus veio como homem e Ele passou por todos os tipos de tribulações da vida dele, por todas as tentações que um homem pode imaginar. Jesus passou. Aí ele diz assim: olha, nesse mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Está entendendo? Jesus já sabia que nós íamos passar por isso ele falou: olha, não desanime em momento algum, lute, vá até o fim, não meça as consequências. Está entendendo? Eles mataram Jesus, mas Jesus, sabe por que eles mataram Jesus? Porque Jesus era um adorador, mas quando eles mataram Jesus, Deus foi lá e ressuscitou ele. Sabe por quê? Porque ele foi até o final. E a Bíblia diz que Jesus se retirava todos os dias para orar, para adorar o Senhor. Está entendendo? É por isso, mesmo que as pessoas queiram te matar, não desista, porque lá no fim o Senhor vai te dar a vitória. Isso é fatal. Se você for verdadeiramente um adorador, sabe, Ele vai ao seu alcance. Então a multidão tentou de todas as maneiras parar o cego Bartimeu, mas a adoração bateu forte nas portas do coração de Jesus. E Jesus parou tudo, preste atenção.
Jesus estava no meio de uma multidão fazendo milagres ali, estava acontecendo um monte de milagres ali naquele momento. Mas de repente a adoração do Bartimeu bateu no coração de Jesus. E ele falou: epa, quem está me adorando? Quem está me clamando? Quem é esse que está me chamando? E Jesus parou tudo. E ele falou assim: vai lá chamar ele. E olha o bálsamo de quem foi lá chamar o Bartimeu. A pessoa que foi lá derrama um bálsamo sobre a vida do Bartimeu. Ele chega lá bem suavemente, ele diz para ele: filho, levanta, o Senhor está te chamando. Está entendendo? Naquele momento ele recebe um bálsamo de Jesus. E ele imediatamente se levanta e vai até onde Jesus está. E Jesus pergunta para ele: o que você quer que eu te faça, meu filho? Pode falar que eu estou aqui para resolver o seu problema. Sabe, ele: Senhor, eu quero ver de novo. Sabe, eu quero ver de novo. Eu quero enxergar o Senhor. Sabe qual foi a resposta de Jesus para ele? Filho, vai-te em paz. A tua fé te salvou. Meu Deus do céu. Está entendendo? O antes e o depois na vida desse homem que era rejeitado pela sociedade. Quando ele clamou ao Senhor, Jesus derramou sobre ele um bálsamo de cura, de milagres. Ele não recebeu só a cura das suas vistas, mas ele recebeu a salvação. De graça, ele recebeu por causa de uma adoração. Está entendendo a importância de nós sermos adoradores? Está entendendo o poder que tem um adorador? De fazer Jesus parar e mudar a sua história. Foi isso que o Bartimeu fez quando ele adorou o Senhor. Está entendendo? Então, querido, a fé de Bartimeu deu a ele a vista e a salvação. Essa história que o Marcos, o pastor, falou aqui da pecadora lá, né? Aquela mulher, interessante, né? Que aconteceu com aquela mulher. Ela não podia entrar onde ela entrou, ali na casa do fariseu, não podia, mas ela enfrentou aquela situação, entrou ali na casa do fariseu, ela pega um vidro, um jarro de alabastro caríssimo. Eu fiz uma pesquisa uma vez sobre esse vaso, era uma pedra muito cara, e ela quebra esse vaso e derrama um perfume muito mais caro ainda sobre a cabeça de Jesus. E ela se prostra diante dos pés de Jesus e começa a chorar. E as lágrimas de Jesus são derramadas nos pés de Jesus. Sabe o que ela faz? Naquele tempo, a mulher não podia descobrir a sua cabeça. Era desonra para a mulher, era humilhação para ela, mas ela não se importou, ela se prostrou nos pés de Jesus, descobriu os seus cabelos e com os cabelos ela enxugou os pés de Jesus. A verdadeira adoração que chamou a atenção de Jesus. Olha a resposta de Jesus para essa mulher. Olha a resposta de Jesus para essa mulher. A mesma resposta que o Bartimeu recebeu: filha, vai-te em paz, os seus pecados estão perdoados, você está salva. Está entendendo, irmãos? A importância de nós sermos verdadeiros adoradores, de nós gastarmos tempo com o Senhor. Essa mulher, ela gastou tempo ali com o Senhor, ela se prostrou diante do Senhor, derramou o coração dela diante do Senhor. E a vida dela foi totalmente transformada. Amém? Ou não amém? Bartimeu respondeu prontamente o chamado de Cristo, deixando tudo. Deixando a sua vida antiga. Quando o rapaz chegou lá para ele: olha, levanta, Jesus está te chamando. A primeira coisa que ele fez, ele jogou a capa fora. Essa capa identificava o que ele era antes. Que ele era um pobre mendigo rejeitado pela sociedade. Ele falou: já não sou mais, eu sou filho do Rei dos Reis agora, Senhor dos Senhores, eu sou o cara. Está entendendo?
Ele deixou aparentemente a sua comodidade, porque aparentemente ele estava ali à beira do caminho, mas bem tranquilo, ele não precisava trabalhar. Ele ficava só ali, me dá uma esmolinha, né? Mas aí ele deixou tudo isso e ele foi até Jesus. Está entendendo? Jogue fora essa capa que te identifica como um rejeitado, como um cara que não sabe orar, um cara que não sabe ler a Bíblia. Jogue fora essa capa, irmão. Você é um verdadeiro adorador. Você nasceu para adorar o Senhor. Lá em Gênesis, a Bíblia diz que Deus nos fez a imagem, Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Para que será que Deus fez isso? Para que será que Deus fez o homem parecido com ele? A imagem dele. Sabe por quê? Porque Deus não podia se relacionar com um animal. Deus não podia se relacionar com um cachorro, com um tigre, com a onça, não. Aí ele fez o homem parecido com ele, a imagem e semelhança dele, para ele se relacionar com o homem. Nós fomos feitos para nos relacionarmos com Deus, para adorar a Deus. Amém? Então, querido, você se parece com o Senhor. Você foi feito para ter comunhão com o Senhor. Você não foi feito para viver isolado. Você foi feito para se relacionar com Deus Todo-Poderoso. Nós temos acesso livre à presença desse Deus. Está entendendo? Quando Jesus morreu na cruz, quando ele disse, está consumado, que ele morreu, a Bíblia diz que o véu do Santo rasgou-se em duas partes. E daquele momento em diante, nós não precisamos mais de alguém que entre lá por nós. Nós temos acesso livre ao Senhor. É por isso que Deus está procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Se deixe ser encontrado pelo Senhor. Sabe? Se deixe, se entregue para o Senhor. Diz para o Senhor, Senhor, eis-me aqui. E comece a derramar o seu coração na presença do Senhor. Deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu te contar uma história. A ONU, Organizações das Nações Unidas, deixa eu ver aqui, ela estima que 102 pessoas morrem por minuto. 102 pessoas morrem por minuto. Você tem algum motivo para adorar o Senhor? Para louvar o Senhor? Faz assim, ó. Faz. Você está respirando. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Meu irmão, você tem o maior motivo para estar adorando o Senhor, sabe por quê? Porque você não faz parte desses 102 pessoas que morreu hoje. 102 pessoas estão morrendo por dia e você não faz parte dessa lista. Então você tem todo motivo para adorar o Senhor. Pensa. Você está vivo, você está respirando. Eu acordo de manhã, a primeira coisa que eu falo, obrigado, Senhor, porque eu estou vivo. O Senhor me permitiu eu estar vivo de novo, aqui na sua presença. O Senhor me permite respirar. Está entendendo? Todo ser que respira, louve o Senhor, louve o Senhor. Amém, queridos? Então esse é o antes e o depois na vida do Bartimeu. Antes, um homem totalmente rejeitado pela sociedade. Depois, um homem que já recebeu de graça a salvação e as suas vistas. Amém? Então, a segunda pessoa aqui é Ana. Ana, adoração que gera bênçãos. Adoração que gera filhos. Que gera bênçãos. Né? Olha aqui, olha, 1 Samuel 11 diz assim, Senhor dos exércitos, uma oração da Ana, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e não esqueceres, mas à tua serva deres um filho varão e ao Senhor darei por todos os dias da sua vida e sobre a sua cabeça não passará navalha. Sabe? A Bíblia fala dessa mulher, sabe, dessa oração da mulher, mas a Ana tinha um porém na vida dela. Ela tinha algo que atrapalhava demais a vida dela.
A Bíblia diz que Deus cerrou a madre da Ana. A Bíblia diz que Deus fez com que a Ana ficasse estéril, ela não podia gerar filhos. E ela tinha uma concorrente fortíssima, chamada Penina. E essa Penina, todos os dias, ela perturbava a Ana, dizendo para ela: você é uma seca, você não dá filhos para o seu marido gosta mais de mim porque eu tenho muitos filhos, você é uma fracassada. Está entendendo? E a Bíblia diz que todos os dias a Ana estava ali orando ao Senhor, pedindo um filho. Agora deixa eu te dizer uma coisa, muitas vezes nós não recebemos o que pedimos do Senhor, porque somos egoístas, porque queremos só para nós. E essa era a vontade de Ana, está entendendo? A Ana queria provar para a Penina que ela podia ter filho. Ela pedia ao Senhor: Senhor, me dá um filho, eu quero um filho. Mas no íntimo dela, ela estava dizendo assim: eu quero mostrar para essa mulher que eu posso dar um filho, que eu tenho filho, posso ter filho. Está entendendo? Irmãos, cuidado com o que nós estamos pedindo. A Bíblia diz assim, olha: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Primeiro é o Senhor. Primeiro nós temos que buscar para o Senhor, a vontade do Senhor nas nossas vidas. Mas não, nós queremos, sabe, às vezes nós pedimos: Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo e tal, mas não lembra do Senhor, lembra só dele, só o meu, eu quero para mim, eu quero ser, sabe, eu quero ser o beneficiado em tudo isso. E a Ana fazia essa oração todos os dias, sabe? Então, a Bíblia diz que o diabo, o nosso adversário, ele anda em derredor, rugindo como um leão, querendo nos tragar, né? Então, o nosso inimigo, o nosso adversário, todos os dias, ele está ali ao nosso redor, rugindo. Era isso que a Penina fazia, todos os dias, ali ao redor da Ana, rugindo ali ao redor da Ana, dizendo: você não serve para nada mais e tal. Está entendendo? E o diabo faz isso com a gente. O diabo ele é expert nisso aí, de fazer nós acreditarmos que não valemos nada, enquanto que nós somos a menina dos olhos do Senhor. Sabia que você é a menina dos olhos de Deus? Que você é a coisa mais preciosa que Deus criou? Lá em Gênesis, quando Deus fez o homem, a Bíblia diz que todas as outras criações ele falava, e isso era bom. Mas quando ele criou o homem, ele falou, e isso foi muito bom. Então nós somos especiais para o Senhor, nós somos preciosos aos olhos do Senhor. Creia nisso, irmãos. Não deixe o diabo te enganar, ele está rodando atrás de você. Sabe, muitas vezes momentos difíceis também fazem parte, sabe, da escola de Deus. Sabia que Deus tem uma universidade? Eu descobri isso. Deus tem uma faculdade onde Ele nos ensina, onde nós precisamos passar como que fala? Quem faz faculdade? De período, tem um período, cada período, nós temos que passar por todos esses períodos na faculdade de Deus. Às vezes nós estamos pedindo para o Senhor: Senhor, eu quero ficar rico, eu quero ganhar muito dinheiro. Não, que não é errado você ser rico, a Bíblia fala que Deus se agrada, se alegra na prosperidade do justo. E se você ler a Bíblia, esses grandes homens de Deus eram bilionários, e Deus se alegrava com isso. E a igreja precisa que você seja rico mesmo, para você ajudar a obra do Senhor. Sabe? Mas às vezes nós pedimos: Senhor, eu quero ficar rico, porque eu quero comprar uma casa boa para mim, eu quero comprar um iate para mim, eu quero comprar carros bons para mim. Mas e a obra? Está entendendo? Egoísta, oração egoísta, só queremos para nós, né? Aí Deus te põe na faculdade, e Ele vai te tratar, e Ele vai te ensinar. A hora que você estiver pronto, aí Ele vai deixar você ficar rico. Eu conheço pessoas que ficaram ricas, porque pediram para o Senhor. Sabe, eu não sei por que Deus deixou. Porque as pessoas disseram assim: eu quero ganhar 1 milhão. Quando eu tiver 1 milhão na minha mão,
Aí sim, eu vou ficar feliz. E eles ganharam 1 milhão. Está entendendo? Mas destroçaram a família. A família bagunçou tudo. Está entendendo? Foi um desastre total. Porque não estavam preparados. Porque quando nós pedimos ao Senhor dinheiro, muito dinheiro, a pergunta é: você está preparado para administrar esse tanto de dinheiro? Né? Tem gente que às vezes não tem nada, de repente ganha muito dinheiro, aí ele fica devendo mais ainda, porque não sabe administrar. Então você tem que ir para a faculdade do Senhor, para lá ele te ensinar. Aí quando você estiver prontinho, ele fala: agora você vai ficar rico. E fica. Sabe? É só você olhar para trás e ver as pessoas. Tinha pessoas na sua vida que você conheceu que não tinha nada, e hoje estão prósperas, são ricas, né? Então, é assim. É porque elas passaram pela faculdade do Senhor. Então, queridos, cada detalhe na vida dessas pessoas foram ensinamentos de Deus na vida delas. A Ana poderia ter se contentado, né? Eu já estou ficando velha mesmo, sabe? Deus não quis me dar filho, então tá bom, eu vou aceitar isso. Eu sou uma fracassada, eu sou um estéril mesmo, eu não vou ter filho mesmo, acabou para mim. Ela podia ter se contentado com isso, mas não, sabe? Ela falou: não. E aí, o Eucana, todo ano ele subia para Siló, e lá eles iam adorar o Senhor. Nessa adoração, a Ana mudou a adoração dela, ela mudou o tipo de oração que ela fez ao Senhor. E foi essa oração que mudou a história da Ana. Está entendendo? Ela diz assim, olha, esse texto que nós lemos: Senhor dos exércitos. Ela estava dizendo: o Senhor é o meu dono. Senhor, se o Senhor benignamente atentares para a aflição da tua serva, e não esqueceres, mas à tua serva deres um filho, varão, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida. Irmãos, ela mudou totalmente a oração natural para uma oração sobrenatural. Porque ela não tinha um filho, e ela pensou em Deus nesse momento: Senhor, se o Senhor me der esse varão, que eu ainda não tenho, eu vou dar ele para o Senhor. E ele vai servir ao Senhor no templo, sabe? Essa adoração fez Deus mudar, fez Deus parar. Deus parou tudo. E eu creio que a Ana naquele dia saiu daquele lugar bem-aventurada, saiu dali grávida. Sabe, não está na Bíblia. A Bíblia diz que depois ela concebeu, né, teve relações com o Eucana e concebeu e teve filhos. Mas eu creio que aquela mulher saiu dali já grávida, por causa da adoração dela, porque ela mudou o seu tipo, ela tirou o egoísmo e ela pensou em Deus. Sabe por quê? Porque o Eli, que era o sacerdote naquele templo, já era um cara muito manjado, sabe? Desprezado já pela sociedade, porque os filhos deles aprontavam ali. E Deus estava precisando de um verdadeiro adorador ali, que servisse ao Senhor ali. E quando a Ana fala: eu darei ele para o Senhor para servir no templo, Deus falou: isso me agradou. Eu vou lá, eu vou resolver a situação da Ana. E Deus fez com que ela ficasse grávida. O antes e o depois na vida dessa mulher, porque ela mudou a sua oração, adorando Deus Todo-Poderoso, crendo que Deus poderia fazer daquela mulher estéril, que a Bíblia diz que Deus cerrou a madre dela, mas ela cria que Deus podia transformar isso. E Deus mudou. Deus mudou a história da Ana. Então, é mais um caso de pessoas que chamou a atenção do Senhor com a sua adoração, com o seu clamor. A pergunta é, queridos, o seu clamor tem chegado aos ouvidos do Senhor e Ele tem parado para te atender? Como é que você está orando? É o momento de nós fazermos uma reflexão. Por que está demorando as minhas respostas de oração? Por que elas não chegam? Há tanto tempo que eu estou orando ao Senhor e as bênçãos não chegam. Olha, talvez você precisa mudar a sua oração.
o tipo de oração, deixar o egoísmo, sabe? E pensar no reino, pensar nas coisas do Senhor. As demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Então, queridos, o clamor dela, que era de amargura, de uma mulher triste, de uma mulher sofrida, agora diferente, sabe? Ela jubilava na presença do Senhor, porque Deus tinha atendido o clamor dela. E ela disse: por este menino eu orava, e o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido. Amém? Tem uma história também daquele paralítico lá de Betesda, né? O cara tinha 38 anos que estava ali numa maca, totalmente ali, abandonado ali, esperando o anjo vir misturar a água para ele pular dentro da água e ele ser curado. E quando o anjo vinha, ele pelejava para ir, aí o outro ia e passava na frente dele. E de repente Jesus chega naquele lugar e vê aquele cara, sabe, prostrado em cima de uma máquina, totalmente desiludido, totalmente amargurado, sofrido, né? E Jesus chega para ele e fala: filho, você quer ser curado? Olha a resposta amarga desse cara. Ele diz: ah, Senhor, eu já tenho 38 anos que eu estou aqui nessa maca. Sabe, toda vez que o anjo vem e mistura a água, que eu começo a me mexer para ir lá, alguém pula na minha frente. Eu não dou conta. Eu nasci para ser paralítico mesmo. Eu sou um fracassado mesmo. Sabe o que Jesus responde para ele? Filho, levanta, pega a sua maca e vai embora. Está entendendo? É esse Jesus que nós precisamos buscar. É esse Jesus misericordioso que tem compaixão de nós, que nós precisamos adorar. Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E nós precisamos ser encontrados por esse Deus. Amém, queridos? Aleluia. Deixa eu te contar um testemunho meu. Há uns 13, 14 anos atrás, nós passamos por um momento muito difícil, eu e minha esposa, na nossa vida espiritual. Muito difícil, a gente não conseguia orar, não conseguia ler a Bíblia, sabe, era muito difícil para nós. Era um momento terrível que nós estávamos passando. E essa semana a gente conversando, ela me falou assim, a gente fez um pacto com o Senhor, né? Eu e ela, nós conversando, nós não vamos deixar de ir para a igreja todos os domingos, e não vamos deixar de ir para a reunião de oração de sexta-feira, por nada nesse mundo, porque senão nós vamos desviar. E desviava mesmo, irmãos, porque a situação que nós estávamos passando era muito difícil para nós. Nós não conseguíamos orar, nós não conseguíamos ler a Bíblia, e eu era apaixonado pela Bíblia. Eu levantava 4 horas da manhã para ler a Bíblia, porque eu gostava, eu amava ler a Bíblia. Está entendendo? Mas eu perdi o gosto. Por uma situação que aconteceu, eu perdi o gosto de ler a Bíblia e de orar. Eu não conseguia, sabe? E ela dizia assim, essa semana ela contando, nós conversando, e ela contando, que a gente ia para a reunião de oração na sexta-feira, e os irmãos tudo ali se derramando, e ele fazia parte disso lá. A Ana, do Emerick ali, né? A turma boa. E a gente ia, e aquela turma estava toda ali, derramando o coração na presença, chorando de alegria, porque estavam na presença do Senhor. E ela chorando porque não conseguia nem orar. Está entendendo? E eu cheguei para a minha líder, que era a Lúcia Dias, e disse para ela assim: Lúcia, eu não consigo orar, eu não consigo mais ler a Bíblia. E ela era meio esparoladinha assim, né? Ela falou: vem cá, vem cá. Aí ela falou: sai aqui, ó, e começa a gritar pelo Senhor. Comece a dar uns berros aí pelo Senhor. Fala para Ele que você quer Ele, que você precisa dEle, sabe? E na época lá tinha um capim Jaraguá que quase cobria a gente. Tinha só os corredores assim, sabe? E eu saía ali naquele corredor, e eu saía parecendo um doido, gritando: Senhor, eu quero o Senhor, tem misericórdia. E gritando e clamando para o Senhor. Sabe, irmãos, Deus restaurou a nossa vida. Foi um milagre na nossa vida. Claro, teve todo um processo e tal, né? Mas Deus restaurou a nossa vida. Eu sempre digo que nós somos um milagre de Deus.
sabe? Porque tinha algo na minha vida que não deixava eu adorar o Senhor. E quando eu comecei a clamar ao Senhor, e quando ela continuou, nós continuamos insistentemente querendo o Senhor, mesmo não dando conta, Deus ouviu o nosso clamor. Deus parou tudo e veio em nosso favor. E mudou a nossa história. E eu estou aqui hoje, graças a Deus. Para a glória do Senhor. Amém? Então é isso. Nós precisamos, está difícil, louve. Está sofrendo, louve. Está ruim, louve. Eu não estou dando conta, louve a si mesmo. Está entendendo? Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Adoração não é só gritar. Não é só chorar na presença do Senhor. Não é só cantar. Tem vários, tudo isso é adoração. Tudo isso. Mas às vezes você adora calado. Sabe, sentadinho ali na presença. Às vezes está aqui no louvor aqui, você olha, tem alguém que está caladinho ali, ele está adorando. Você não sabe o que ele está experimentando naquele momento, porque ele está adorando silenciosamente o Senhor. Então tem todas as maneiras de nós sermos os verdadeiros adoradores. Está entendendo? Então seja um adorador. Amém? Terceiro aqui, para nós encerrarmos. Paulo e Silas. Meu Deus, isso aqui fez eu viajar. Né? Essa história do Paulo e Silas aqui fez eu ir lá naquela cadeia, fez eu ir lá no céu, sabe? Hoje eu falei aqui, gente, eu gosto de viajar muito, nós vamos viajar agora. Ó, irmãos, não é aquele negócio de viajar, sair do corpo não, tá? Não é nada disso, não é nada disso. É porque eu viajo na maionese, né? Quando Deus fala muito comigo, eu saio disso aqui, saio do natural e vou para o sobrenatural, porque eu vou viver a cena dessa história. E foi isso que eu fiz com Paulo e Silas, né? Olha só, Atos 16, 23 diz assim, olha, depois de lhes darem muitos açoites, o lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Não teve jeito de eu não viajar com esses caras. Eu fui lá naquela cadeia onde esses caras estavam presos, sabe? Eu fiquei imaginando, meu Deus, sabe? Porque a Bíblia diz que eles bateram muito neles, sabe? Naquele tempo eles gostavam muito de bater com varas. Eu fiz uma pesquisa que as varas que eles batiam eram da grossura de um dedo. Então doía demais e era de uma árvore que não quebrava, sabe? Era lapada mesmo até arrancar a carne. E eu fiquei imaginando Paulo e Silas, todo ensanguentado, com as costas toda arrebentada, sabe? Eu creio, a Bíblia não relata, mas eu creio que eles estavam amarrados, as mãos e os braços assim abertos, de costa, de barriga para cima, todo ferido, os pés todos presos numa corrente, sabe? E esses caras estavam ali, sabe? E esses homens corajosos passaram por esse momento de prova de fé. Está entendendo? Sabe por quê? Por Jesus. Por amor a Jesus. Só por isso. Estranho, né? Mas foi por isso que eles fizeram, né? Então a dor que eles sentiam naquele momento não era nenhum impedimento para eles adorarem ao Senhor. Sabe? Então só esse coração de um adorador, de alguém que adora, pode estar ele aonde for, pode estar passando pelo maior sofrimento que for. Se ele for um verdadeiro adorador, ele não vai se lamentar, ele não vai murmurar, ele vai adorar o Senhor, ele vai buscar o Deus que tudo pode, sabe? E a Bíblia diz que lá por volta da meia-noite, pensa bem, irmãos, meia-noite, lá por volta da meia-noite, eles começaram a adorar o Senhor, porque o Paulo e o Silas disseram assim, olha, nós não vamos murmurar, nós temos motivo de sobra para lamentar, para chorar, para reclamar, para achar que Deus nos esqueceu, mas não, nós vamos adorar o nosso Deus. E a Bíblia diz que eles começaram a orar, e começaram a cantar hinos, e começaram a adorar o Senhor, e os presos todos ficaram ali ao redor deles, orando com eles, louvando com eles. Sabe o que aconteceu? Algo poderoso. Aí eu fui lá no céu, né?
Eu fui lá no céu, sabe, quando aquele clamor chegou no céu, aquela adoração daqueles homens que estavam todos machucados, chegou no céu, Deus trabalhando ali no céu, fazendo as coisas dele, de repente Deus fala, epa, tem alguém me adorando. Quem é esse adorador? Quem são esses adoradores que estão clamando por mim? É Paulo e Silas. Mas Paulo e Silas não estão amarrados, não estão todos machucados? Estão. Mas eles estão adorando o Senhor. Sabe o que Deus fez? Deus parou tudo. É isso. Eu chorei lá em casa essa semana preparando essa. Meu Deus do céu. Os homens não tinham razão nenhuma para adorar o Senhor. Eles estavam todos destruídos, tanto fisicamente como emocionalmente, irmãos. Pensa a situação desses caras. Mas os caras resolveram adorar o Senhor mesmo na dificuldade, mesmo na dor, eles adoraram o Senhor. Aí Deus parou tudo, aí lá vem Deus. Sabe, foi muito rápido, lá vem Deus, né? E de repente, bah! Se assustaram, né? Bah! Um terremoto. A Bíblia diz que um grande terremoto que abalou tudo aquele prédio todinho. Desculpa se eu assustei vocês. Abalou tudo aquilo ali. E a Bíblia diz que as portas da cadeia se abriram, as correntes se quebraram e eles foram soltos, libertos, irmãos. Meu Deus, eu chorei na presença do Senhor, porque quando Deus ouviu o clamor desses homens, desses adoradores, Deus não resistiu à adoração desses homens. Deus não resiste à nossa adoração quando nós estamos passando por tribulações e que nós resolvemos gastar tempo com Ele. Deus não resiste. E Ele veio com aquele poder poderoso dEle, entrou naquela cadeia. O Deus Todo-Poderoso que Paulo e Silas acreditavam que podiam libertá-los, entrou naquela cadeia e libertou eles dali. Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Mude a sua adoração de natural para sobrenatural, querido. Acredite que o Senhor pode mudar a sua história, queira você ou não. Está entendendo? Deixe Deus te encontrar, adorador. Deixe Deus te encontrar, é isso que Ele está procurando. Verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Mas nós não queremos gastar tempo com o Senhor, porque está muito difícil, porque eu preciso trabalhar, porque, sabe, por tantas coisas. Não, querido, por favor, derrame o seu coração na presença do Senhor. Deixa Ele entrar nessa parada. Deixa Ele te encontrar, para Ele mudar a sua história, para Ele mudar a sua vida. É muito tremendo. É muito tremendo. Tem muita gente, sabe, que escolheu a porta larga. Sabe por quê? Porque aparentemente a porta larga é fácil. A vida lá é muito fácil, aparentemente. Mas a porta estreita, ela é muito difícil de entrar, porque você tem que se mexer, se contorcer todinho para entrar na porta estreita. Mas quando você consegue entrar nessa porta estreita, lá dentro, o desfrute é muito melhor do que da porta larga. Lá é vida eterna. Está entendendo? É desfrutar da presença do Senhor. Sai da porta larga, vai para a porta estreita. Ah, Deus, esse Deus é muito lindo, sabe? Muito. Faz de novo assim, ó. Bem forte. Não escutei. Você está respirando. Louve o Senhor. 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 Todo ser que respira, louve o Senhor.